Olá, gente! Vamos começando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. E você sabe que aqui eu convido amigos que eu tenho aí nesse mercado, que eu construí ao longo desses anos. Alguns amigos que eu não via desde quando eu fui embora para os Estados Unidos. E um deles é esse aqui, meu grande amigo Marcão do Blognejo. Que maravilha ter você aqui, sabia? Meu coração tá cheio de felicidade de te ver. Eu que fico honrado aí, fiz questão de vir de Uberlândia só para poder conversar com você. E bom que foi coincidência, que eu já tava, o Anderson não vai me chamar para o podcast. Você sabe que aí você era o primeiro que eu na chamei. mesma hora. Você era o primeiro que eu queria chamar. E aí acaba na correria ali e tal, ficou. Mas que bom que você tá aqui e maravilhoso. Eu queria que você começasse do começo, tá? Conta pras pessoas como você começou no sertanejo. Como que foi essa ideia aí de criar um blog? Primeiro foi um blog? Na época, 2007 mais ou menos. Você entrou em 2007, você foi o primeiro do que você foi o pioneiro, fui o primeiro. Né? Foi em agosto de 2007, fez 17 anos agora, né? 14, a matemática tá ruim. E eu gostava muito de ler sobre música e não tinha espaço sobre música sertaneja. Eu lembro que eu lia muito caderno de música da revista Veja, que meu pai assinava na época ainda, algumas colunas de música, só que a visão que os jornalistas de música tinham da música sertaneja naquela época, alguns ainda têm hoje, mas isso caiu bastante, era uma visão preconceituosa, né? Eles falavam de música sertaneja de uma forma muito preconceituosa. E isso me incomodava. Eu falei, gente, então tá faltando alguma coisa. E eu fiz alguns contatos, né, com alguns portais de festas sertanejas que já existiam. E falei, você não quer ter uma coluna aí, um blog dentro do site e tal? Fiz uma proposta para o Movimento Country e para o No Embalo, que era um outro portal também de Curitiba. O Movimento Country já existia, era de Curitiba também. O único que me respondeu foi o No Embalo, que foi o Glauber na época. E ele topou na hora. Assim, existe hoje em dia ainda o No Embalo? O No Embalo acabou. O Movimento Country ainda tem. O Movimento Country ainda existe. Mas na época o único que me respondeu foi o Glauber. E ele no mesmo dia já criou a interface lá do blog, já me mandou o login e a senha, falou, nossa, achei a ideia sensacional, pode começar. E já me deu assim para começar no mesmo dia que eu tive a ideia. E comecei a escrever ali alguns textos sobre música sertaneja. Escrevi uma vez por mês, que às vezes eu trabalhava, não tinha muito tempo. Com o tempo fui passando a ser mais frequente. Passei a escrever uma vez por semana, depois uma vez por dia. Aí passou um tempo, uns 2 anos mais ou menos, comecei a fazer alguns vídeos, graças a um outro parceiro também de Curitiba, que é o Renato. É um parceirão aí de longa data também, que me mandou assim uma mensagem, Marcão, você já pensou em fazer vídeo? E o YouTube tava na fase embrionária no Brasil, assim, né? Começando a ter um certo destaque, assim. Falei, cara, eu comecei, mas eu tenho interesse, mas eu não tenho equipamento. Aí ele mandou um link. O que você acha dessa câmera assim, Casas Bahia, aquelas câmerazinhas simples? Eu falei, pra começar tá ótimo. Foi e me deu de presente a câmera. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos. Então a galera hoje faz vídeos hoje. Isso em 2009 eu já tava fazendo alguns vídeos também. Pro canal no YouTube e nem era o canal do Blognejo ainda. Depois de algum tempo, o No Embalo ficou pequeno pro tamanho que, graças a Deus, o blog cresceu. O blog atingiu. E aí eu criei o Blognejo de forma independente. Aí o Blognejo... Que ano que o Blognejo foi criado? Acho que foi por volta de 2009. Eu não tenho a data certa. 2009, 2010. E aí eu comecei a trabalhar de forma independente com o meu próprio conteúdo, assim, sem estar ligado a nenhum portal, com vídeos, etc., entrevistas, etc. E nessa época que você começou ali em 2009, 2010, ela coincidiu também com o movimento do sertanejo ali, naquela nova geração do sertanejo daquela época, que foi chamado de sertanejo universitário. O que você lembra, assim, de como era aquela época? Vamos pegar ali de 2007 até 2012, 2013, né, que veio vários... Era mais difícil trabalhar e como jornalista, como você faz naquela época do que agora? O jornalista de internet, de música sertaneja, ele passou uma fase... Jornalista que eu falo, o formador de opinião. Sim. Porque a galera tem muita essa coisa de, pode ou não pode ter o diploma, o DRT. Você não fez jornalismo? Nunca fiz jornalismo, eu sou formado em Direito, né? Tá. E nessa época a gente tinha uma dificuldade de chegar no artista, porque as assessorias de imprensa ainda tinham um certo bloqueio. Tanto é que você deve lembrar, tem um episódio até histórico hoje, que eu e a Dagmar, hoje a gente se encontra e a gente dá risada disso,
que teve uma época que eu fui tentar fazer uma entrevista com o Luan e ela não deixou e eu comecei a ficar bravo, porque eu sempre fui esse cara assim, que queria ser tratado de forma igual com os outros veículos. Eu ainda não tinha essa ciência na época de, pô, a gente tem que entender que existe uma hierarquia. É claro que você não vai ser atendido primeiro do que um jornalista da Globo, do que um jornalista de um veículo. Você teve de algum grande problema expressão. naquela época com a assessoria de imprensa do Luan? Não, com a Dagmar, na época eu tive que ela me barrou num negócio, eu fiquei Eu bravo. acho que eu lembro. Teve mais até ou que a menos. polícia me tirar de lá e tal. Eu A acho que eu polícia chegava, lembro da não, situação dessa. Nessa época eu tretei feio com a Onde Dagmar. foi? Foi em Uberlândia mesmo. Ah, foi em Uberlândia. Aí isso virou piada. Hoje eu encontro com ela, a gente dá risada disso, que a gente é, graças a Que Deus, bom, muito amigo. que bom que ela hoje. que bom que ela tem essa relação com você, Não, que ela não assim- tem comigo até hoje. Ó, tá na hora de voltar aí, Esses, pô. esses dias um amigo meu, o Júnior, que trabalha lá no Luan até hoje, encontrou o Márcio, aí o Márcio, Anderson, ô Júnior, eu acho que tá na hora da gente fazer as pazes entre o Anderson e a Dagmar. Ele falou assim, cara, você não acha melhor a gente ir lá conversar com o Israel e o Hezbollah pra tentar fazer as pazes? Que Uma hora vai acontecer. vai ser melhor do que Uma essa. das coisas que eu aprendi nesse mercado sertanejo é que pode demorar, mas acontece, sempre acontece. Verdade. Eu falo assim, eu sei porque eu sou treteiro, você sabe, né? Eu caço muita encrenca no meio e todo mundo que eu já cacei encrenca, dificilmente eu mantenho a encrenca ativa. Tem alguém, qual foi a sua maior encrenca no mercado, assim? Que até hoje o cara, quando te olha... O Capataz, do João Carreiro e Capataz, me processou, né? Ah, que processou? Quando a dupla João Carreiro e Capataz acabou, eu dei a notícia da estreia da dupla Carreiro e Capataz. No dia que eu falei que ia começar o Carreiro e Capataz, o Capataz me pediu pra postar algumas informações sobre o fim da dupla. Aí fala que o João que não quis continuar com a dupla, que não sei o que tem, blá, 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 blá. Eu fui e postei de acordo com o que ele pediu. O João leu a matéria e falou, Marcão, você postou errado, você não podia ter postado isso, você tem que me dar agora um Direito espaço. de resposta. Aham. E coincidiu que eu tava em Campo Grande e ele tava morando em Cidrolândia. E eu tava com os meus equipamentos Quem morando em todos. Cidrolândia? O João Carreiro. E eu estava do lado de Cidrolândia e Campo Grande, que é 60 quilômetros. Eu falei, eu tô com meu equipamento aqui, Eu vou aí. vamos fazer uma entrevista. Ele foi lá no hotel onde eu tava e a gente fez uma entrevista que ficou lendária lá no Blog Nejo. Foi a primeira entrevista do João Carreiro depois que acabou a dupla João Carreiro e Capataz. E nessa entrevista ele desce o sarrafo, né? Ele fala toda a verdade, assim. Fala um monte de coisa, apontando o dedo pra câmera, falando sempre pro Capataz. E nisso aí o Capataz processou eu, o João Carreiro e o Google pra tirar a entrevista do ar. E isso aí eu tirei a entrevista do ar antes mesmo do teu processo e tudo mais. Ah, você tirou a entrevista. Só que virou assim, o Capataz desde então nunca mais teve um contato comigo. E o que deu o processo? E semana... Ganhamos. Assim, Tá. não tinha como não ganhar, só que eu tive que gastar com advogado, né? E semana retrasada eu encontrei com o Capataz num evento. Ele olhou assim, eu e aqui, ele não me cumprimentou, não olhou na minha cara. Eu também não respondi ele, mas tipo, eu estava de braços abertos sem votar. Sim, se ele viesse, quiser você conversar teria... comigo, qualquer pessoa, se vier conversar comigo, eu vou estar de braços abertos. Porque, assim, eu também tô nessa onda não agora. querendo me gabar de nada, mas graças a Deus, de todas as tretas que eu tive até hoje no mercado, com pessoas do mercado, todas eu posso dizer tranquilamente que eu não estava errado. Porque as coisas que aconteceram depois provaram isso. Tá. E as que eu estive errado, as exceções à regra, eu tive a humildade de pedir desculpa de imediato para a pessoa. Então, já as ocasiões que eu vi que eu estava errado, eu pedi desculpa para a pessoa. Eu não estava aqui nas épocas das eleições, mas alguém falou para mim, pô, o Marcão ele ficou completamente ao lado oposto da maioria dos artistas. Isso deu alguma repercussão? Isso atrapalhou um pouco o seu trabalho? Como é que foi? Eu acho que atrapalhou um pouco no sentido de abrir portas para possíveis entrevistas, que na época que eu ainda estava com as entrevistas mais ativas, hoje eu dei uma parada por um tempo, até reformular algumas coisas, que eu tô com alguns outros projetos que a gente vai falar depois, mas na época que eu estava ainda fazendo algumas, e eu sempre fui muito ativo nessa questão de mostrar opinião política, acabou gerando, assim, uma chateação em alguns artistas, só que foi uma chateação no sentido de parar de me seguir, de parar de me acompanhar. Teve algum grande artista que parou de seguir? Henrique e Juliano pararam de seguir na época. Jorge Henrique Rodrigues pararam de seguir na época. Voltaram a te seguir? O Henrique e Juliano até hoje não. Mas a maioria dos artistas, depois de algum tempo, voltou a seguir. Outros, hoje em dia, eu já escutei assim relatos abertamente falar assim, não, eu gosto demais do Marcão.
mas eu não sigo ele porque ele fala tal coisa de política que aí me incomoda, mas eu gosto Você demais. fala ainda de política ou foi só naquela época? Parei total. Foi assim, só na época das raramente, eleições? teve uma época que eu falava demais, aí foi onde meu Instagram começou a ficar muito visado. E acho que por conta de denúncia, assim, porque o Instagram te possibilita isso, você fazer denúncia e o Instagram acatar a denúncia sem nem saber o que tá acontecendo. Não te abre um direito de resposta, né? Ele acata e faz o quê? Ele para de... acata e vai te diminuindo a sua entrega, querendo ou ele não. vai diminuindo a entrega. E diminuindo a você, entrega. às vezes, nem sabe. E às vezes você nem sabe. Então, o meu perfil anterior, por exemplo, por isso hoje que eu tenho 2 perfis. Eu tenho o @blognejo e o @marcãoblognejo. Que chegou um patamar do meu perfil @blognejo que ele não cresce mais. Ele parou de crescer e, na verdade, regride os seguidores, que não faz sentido nenhum, né? E aí eu tive que criar um outro perfil, já tem uns 3, 4 Eu anos. sinto isso, que quando eu começo a falar de picareta, bater nos caras e tal, eu perco um pouco de seguidor. Sim, vai começando a diminuir a entrega. Eles não Sim. querem que você fale de coisas muito sérias e que as pessoas usam. Quem entende a ciência do Instagram, de plataformas digitais, sabe que pode te prejudicar de outras formas. Fazendo denúncias, colocando seguidores fakes pra você. Isso aí foi me prejudicando nesse sentido. Nem sei se tem muito a ver com a parte de política em si. Mas eu sei que gerou uma dorzinha de cabeça. Já tive relatos, por exemplo, de falar que artistas que eu nem convivo, não gosto muito dele porque ele é de esquerda. Só que hoje, especialmente hoje, eu sinto que dentro do mercado sertanejo virou uma coisa, graças a Deus, normal. A galera hoje não me vira mais as costas por causa disso. Tá. Houve um tempo que a galera virava as costas, só que eu acho que eu consegui, com o tempo, mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu acho que não tem nada a ver você deixar... Por exemplo, eu não gosto do Marcão, da posição política dele, mas eu preciso que ele fale do meu trabalho, Sim, mas eu preciso que ele venha sim. no meu DVD, Sim. mas eu preciso que ele entreviste meu artista, Tá. eu preciso estar junto com ele. Então a galera entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E hoje em dia, graças a Deus, eu sinto que tá bem tranquilo. Tá. Até porque eu diminui bem essa parte. Quem quer ver eu falando de política, vai no meu Twitter, que lá eu falo o dia inteiro. No Twitter você fala. É. E no Twitter não tava nem funcionando, né? Não, e o Twitter agora tá um mês fora, deu até pra dar uma descansada. Uma aliviada. E é engraçado que é o inverso. O meu público no Instagram é o inverso do meu público no Twitter. Que Então, no interessante Twitter isso. eu tenho 95% de seguidores, são seguidores de esquerda, seguidores militantes, etc. No Instagram, 95% de Então o que direita, você etc. fala no Twitter, a galera gosta, no Instagram nem tanto. Aí eu não levo pro Instagram. Aí eu falo uma coisa no Twitter e uma coisa no Instagram. Entendi. E vamos lá, ó. Eu participei do mercado de 2007 até 2016, mas eu fiquei no Luan de 2007 a 2014. O que você que participa desde essa época até hoje, né? Você tá aí e você frequenta DVD e frequenta os ambientes onde os artistas estão durante todo esse tempo. O que você acha, até para você me ensinar, o que mudou nesse mercado do Anderson Ricardo daquela época de empresário para agora o Anderson Ricardo, que quer passar conhecimento, mentor e tal. O que mudou nesses 8 anos na sua cabeça? Eu acho que ampliou o interesse. Naquela época, como eu estava até citando você, as dificuldades que a gente tinha como, no meu caso, como formador de opinião do sertanejo, era você conseguir conquistar a confiança das assessorias de imprensa, de entender a nossa importância. Isso aí demorou muitos anos para acontecer, mas aconteceu. Graças, assim, ao meu trabalho, a de outros colegas também, que as assessorias de imprensa foram entendendo a importância. Só que isso hoje cresceu de uma forma descontrolada. Hoje, a força da internet cresceu tanto que você vai em eventos, você vai conviver, você encontra pessoas, às vezes, que não têm um know-how do mercado como você tem, como eu tenho. E às vezes você vai entrar num circuito que antes tinha apenas empresários e os artistas, você vai encontrar empresários, artistas, influenciadores, etc, etc, etc. Gente que vai fazer, por exemplo, faz conteúdo de comédia, mas está nos mesmos ambientes. E às vezes o empresário vai dar a mesma importância para a opinião daquela pessoa que vai dar para a sua opinião e para a minha opinião. Mesmo que a gente saiba que às vezes a opinião da pessoa é uma opinião que não é técnica de determinados assuntos. Pode ser positivo, como pode ser negativo. Quando o empresário dá muita importância para aquela opinião e esquece de ouvir a opinião de realmente quem entende do mercado, às vezes degringola pro lado do artista dele. E tem muitos empresários que são assim, infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente ainda consegue equilibrar as coisas. Tá. O que não pode é
ilusão da internet de números, que eu acho que mudou muito essa questão dos números. Naquela época a gente ainda tava o YouTube crescendo, não existia Spotify, não existia Deezer. A galera ainda brigava para ver quem era o mais tocado nas Spotify entrou em rádios. 2014, né? Eu fui na festa do Spotify e agora teve o 10 anos. A gente ainda tinha aquela briga de quem era o mais tocado nas rádios. Então, Sim. ok. E nas rádios você não consegue impor digitalmente o negócio. Você vai depender dos donos das rádios, dos programadores, né? Então você tinha que ter relacionamento. Sim. Hoje em dia a gente vê artistas que não se preocupam tanto com o relacionamento. Sim, porque eles entenderam sabem- que era dinheiro, né? Hoje em dia a galera sabe que o quê? Se eu tiver um hackerzinho de 16 anos aqui, ó, do meu lado, ele faz acontecer a minha música na internet muito mais rápido do que um Tá. artista que vai botar um divulgador de rádio aí, trabalhar 3 meses com ele, fazer um pé na estrada. Quanto tempo você ouve falar de artista fazendo pé na estrada? Você quase não ouve falar mais de artista Não fazendo houve. pé na estrada. Nem agenda, nem empresário viajando, visitando contratante, você não vê mais. Então, assim, digitalizou demais a parte de internet. Mas eu acho está que isso muito vai forte. mudar, sabia? Eu sinto, por exemplo, vou soltar um vídeo essa semana falando até que alguns escândalos de credibilidade que estão sendo expostos aí, como do Spotify, por exemplo, tá fazendo o artista e alguns escritórios voltarem a pensar como antigamente. A gente vê hoje o artista diminuir as postagens comemorando o Top 200 e aumentar as postagens comemorando posicionamento em rádio, nas redes sociais. Quanto tempo a gente não via isso, né? As coisas estão voltando, a galera entender que, ó, se eu ficar muito dependente do digital, vai deixar muito claro para o público e para os outros empresários, para os contratantes, que a gente está tentando vender uma mentira. E o público está começando a sacar isso aí. Os contratantes estão começando a sacar, porque o contratante não... Hoje em dia, um contratante, ele sabe onde ele vai perder dinheiro. Ele vai olhar o Instagram da pessoa, o Spotify da pessoa, o YouTube da pessoa, ver lá milhões, mas ele tem contato com outros contratantes que levaram o artista e tomaram ferro. Então, assim, o que adianta ele contratar o cara pelos milhões de seguidores se o show não tá dando resultado? Antigamente era difícil o contratante ter esse feedback. Hoje, essa união. A internet trouxe elementos positivos e elementos negativos. Os elementos negativos, como eu citei, são Sim. essa sedução Sim. dos números. Sim. Mas os positivos são esses. A facilidade de você ter as informações corretas sobre alguns assuntos, né? E você entende bem, estudou bastante, fala muito desse assunto que são as fazendinhas, os robôs, o Spotify e tal. Como que eu consigo perceber se eu entrar hoje? Porque no Instagram é fácil, se eu entrar lá eu consigo perceber se a pessoa tem um monte de seguidor falso. Por exemplo, eu sei de gente que tem 5 milhões de seguidores, eu vou lá, o cara tem 2.000 views, 20 curtidas, entendeu? Então você consegue ver. Lá no Spotify, tem como eu entrar e falar assim... Tem o fato de que o cara um dia não existe e do outro ele tá entre os 10, né? Essa é uma das coisas. Mas isso não pode acontecer de forma orgânica e eu posso me confundir achando que o cara pagou e ele não pagou? Eu acho que até nisso tem uma ciência. Tá. Por exemplo, a gente sabe, no caso das fazendinhas, dos plays falsos, para empurrar o artista pro top 10, top 50 do Spotify, isso começou já tem uns 2 anos no sertanejo, 2 anos e meio mais ou menos. Eu tenho muita curiosidade de saber como começou quem teve assim, a ideia. Começou, eu não sei exatamente quem teve a ideia, mas começou de que forma? A galera entendeu que da mesma forma que se minerava bitcoins, que se mineia bitcoins hoje em É o dia, mesmo sistema, mais ou menos? é basicamente a mesma ideia. O Spotify, ele paga uma receita para o artista, para os intérpretes, a partir das assinaturas. Então, se você tiver várias contas com assinaturas ativas, gerando plays para o seu artista, você vai estar ganhando dinheiro. Ah, por isso que alguém me falou assim, não, eu conheço um cara que tem uma fazendinha que o dele é de conta paga. É isso, exatamente isso. Porque como Então é o conta Spotify paga, tem prejuízo. por ser conta paga, o Spotify não tem prejuízo. Por isso, Mas ele não tem que pagar os plays? sim, mas o Spotify tá recebendo. Tá recebendo das contas pagas. Então, por isso que eles fazem vista grossa. Tá. Se o Spotify não estivesse recebendo nada, eles não estariam permitindo essa banalidade da forma que se banalizou. Só que o que acontece? Quando começou, a galera entendeu que você tem que equilibrar. Da mesma forma que você não pode investir só numa parte. O artista que investe só em rádio, não investe em outra parte, ele não vai ter resultado. Ele tinha que investir um pouco em rádio, um pouco no YouTube, um pouco no Instagram, um pouco no Spotify. Entraram alguns artistas com essa sedução goiana, eu gosto de deixar bem claro, a sedução goiana da competição
O cara quer estar no top 1. Agora você falou num assunto aqui que eu tô falando bastante já no meu Instagram. O que é a sedução goiana? É que vem de Goiânia. É, que vem de Goiânia. A galera tem uma mentalidade em Goiânia de ter essa necessidade de Da estar competição. no topo. A galera não entende que você tem que trabalhar degrau por degrau. Aí os caras... É que lá é a base do sistema que foi criado. Aí os caras o quê? Artistas pequenos, ou de pequenos para médios, que descobriram como é que se fazia e passaram a investir tudo nesse tipo de artimanha. E esqueceu do resto. Aí você vê artistas que estão no top 1, top 2, top 5, que não faz um show, que a música no YouTube tá lá embaixo, que não toca na rua, que você vai num boteco, pede a música, o cantor não sabe cantar, que não tem presença no Instagram, que não vê nada sendo repostado. Então, como que você vai justificar o cara ser o mais tocado, estar entre os mais tocados, se você não vê ele em lugar nenhum? Então, acho que a grande forma hoje de você perceber se aquilo é mentira ou não é você ver se o artista está existindo em outras realidades, fora do Spotify. Então, o cara tem que ter a inteligência. E outra, tem momento. Você não tem que estar no top 1 amanhã. Tem um momento de acontecer isso. Você não precisa fazer tudo para chegar lá. Ainda mais hoje, que hoje todos já sabem. Se o artista desconhecido chega no top 1, ele vira piada no meio. E você, como um cara que convive com outros empresários, você sabe, virou piada. Assim, então, por isso que a galera tá começando a divulgar mais rankings de rádios, voltando a divulgar os rankings de rádio e deixando de lado o ranking de Spotify, porque virou piada. E artista que faz tudo pra estar no top 1 hoje, ele vira piada no meio. Entendi. Você acha que o Spotify, ele tá tentando resolver isso ou por conta de... Porque os caras, primeiro eles começaram com conta gratuita. Aí depois eles descobriram que se fosse conta paga, era melhor, né? Porque o Spotify ali ia fazer vista grossa, como você falou. Você acha que eles estão fazendo algo para tentar melhorar e tal? Porque no Brasil, se eles não acharem um caminho, vai perder a credibilidade, Não, como você já disse. No Brasil já perdeu a credibilidade, mas eu tive algumas conversas com alguns managers, AIRs de algumas gravadoras, que me disseram que o Spotify já tem algumas ações pontuais sendo feitas em países como França, etc. Que é, por exemplo, filtrar os plays de um determinado artista apenas para os realmente fãs daquele artista, ou seja, pagar receita para o artista só de pessoas que já seguem o artista no Spotify. E entre outras coisas que o Spotify tem tentado fazer para diminuir a incidência desse tipo de fraude. Mas é difícil monitorar. Eu entendo o Spotify que é difícil monitorar hoje em dia, porque a galera que faz do jeito certo, porque hoje tem o jeito certo e o jeito errado. E o jeito errado está sendo usado para prejudicar alguns artistas. Esses caras que fazem do jeito certo, que começou lá atrás, ficaram ricos com isso? Não sei se chegou a ficar rico, mas dinheiro. deu certo pro artista. Deu certo para alguns artistas que fizeram do jeito certo. Que, assim, é artimanha feita do jeito certo. Ou seja, você espalhar os plays. Por exemplo, se você colocar vários plays num artista só, num lugar só, numa data só, o Spotify vai detectar mais fácil. Você tem... A ciência dessa questão é o quê? Você mostrar pro Spotify, fazer o Spotify acreditar, o algoritmo do Spotify acreditar que são consumos reais. Então, se você coloca... Aí, vou até contar aqui uma coisa em primeira mão que vai ser... Que eu tô tentando conversar com os meninos de que forma a gente vai falar sobre isso. Da mesma forma que o Fred e Fabrício divulgaram que foram boicotados pelo Spotify justamente porque colocaram streams fakes na música deles e eles foram derrubados, aconteceu com o Ícaro e Gilmar. Dentro dessa parte de extorsão. Ofereceram para eles um pacote, eles não fecharam, porque o Ícaro e o Gilmar não trabalham dessa forma. E, de repente, na semana seguinte, apareceu N plays num país minúsculo da Europa, acho que Luxemburgo, que a quantidade de plays não condizia com a população do país. E de uma cidadezinha minúscula da Bahia, que a quantidade de plays não condizia com a cidade. Ou seja, isso já foi um ataque orquestrado. A pessoa fez um ataque orquestrado, resultado, derrubou a música. Ou seja, o Spotify detectou como fraude e derrubou. Só que pro Spotify fica parecendo que quem fez a fraude foi o Ícaro e Gilmar. Só que não foi. Foi alguém que fez. É a mesma coisa que acontece no Instagram, como eu tava te contando. Pessoas que colocam
likes fakes, seguidores fakes na sua conta para te derrubar. Acho que um dos problemas das redes sociais, das plataformas digitais, hoje é isso. Você democratizou tanto Sim. o negócio que você permite Sim. algumas falhas como essa que outras pessoas vão usar para te prejudicar. Então, assim, você tem que espalhar de uma forma que seja coerente para o Spotify acreditar que aquele crescimento é verdadeiro. Senão o Spotify vai perceber e vai derrubar. Coisa, né? Pra você ver como mudou, né? Naquela época ali, 2010, 2011, quando o Luan estourou, o foco era distribuir a música gratuitamente através do CDzinho promocional. E hoje é isso. E o que você acha no futuro? Se a gente estiver aqui em 2034, daqui 10 anos, como que você imagina, com tudo que você já viu lá pra trás, com tudo que você entende de música, que vai estar a forma de divulgar música? Eu acho que plataformas digitais ainda vão ficar por um bom tempo. Tá. Mas vão ter que se adaptar e mudar. A gente está vendo movimentos, por exemplo, de rádios irem para o digital com cada vez mais frequência e algumas estão conseguindo espaços legais. Então, assim, eu acho que vai ser uma mistura. O rádio e as plataformas digitais, eu acho que vão, aos poucos, se unir. Porque o rádio hoje é essencial para o artista, para a parte de show. Mas perdeu um pouco a força no sentido de divulgação de música. Já o Spotify não faz show. Você precisa do Spotify para te divulgar, mas como que você vai fazer um show com o Spotify, promoção do Spotify? Então, a gente já tem, por exemplo, essa semana acontecendo o This Is Marília Mendonça, aqui em São Paulo, com a promoção do Spotify. Já é um indício que eu acredito que talvez... O que é esse evento? É um evento? É um evento que vários artistas de diversos segmentos vão cantar as músicas da Marília Mendonça. E o Spotify está participando diretamente desse evento. Então, eu acredito que vai ter, com o tempo, uma necessidade das plataformas digitais começarem a trabalhar os artistas dessa forma também, entrar como patrocinadoras de grandes eventos, de grandes festivais, e isso vai linkar com o trabalho de rádio também, e quanto mais digital a rádio for, que hoje a gente vê os podcasts, os programas de rádio se tornando podcasts e indo para as plataformas, coisa que não existia antes. Então, acredito que futuramente vai ser uma coisa meio que mesclada, de tudo funcionando em áudio e vídeo. As rádios funcionando aqui, o cara fazendo um programa de rádio aqui como podcast, ao mesmo tempo você ouve e assiste pelo Spotify, você assiste pelo YouTube e você ouve na rádio também. Também acho que isso aí pode ser uma tendência bem legal. E o que você acha do momento que nós estamos vivendo hoje, tá? Vamos pensar artistas e empresários. O dia que o Toninho veio aqui, o Toninho do Edson, eu estava falando isso com ele, eu fiz uma pergunta para ele. Porque todo mundo fala isso pra mim. Quando eu falo, não, o artista precisa ter empresário, o cara fala, mas o Gustavo Lima, Henrique Juliano, Jorge Mateus não tem. Eu falei, pera. Vamos analisar uma coisa. Qual artista você conhece que estourou sem ter um empresário? Eu não conheço nenhum. Você conhece algum? E outra coisa, você vai ligar pra fechar um show, você vai falar com o Henrique Juliano? Você vai falar com o Gustavo Lima? Mas ele que vai coloca fechar uma seu agenda, show? né? O caso Mas, do Gustavo assim, Lima é o irmão. Acaba que esse agenda assume um papel de empresário. Sim. Ele se torna um manager para realizar outras ações que vão além da agenda. Ele responde por tudo do artista. Ele acaba sendo um empresário que não é empresário. Então, assim, na minha concepção, o artista nunca deixa de ter um empresário. Ele sempre vai ter alguém respondendo por ele, porque precisa. É que o empresário, na cabeça do artista, no mercado e a cultura... É aquele que decide. É aquele que era sócio do projeto, ele é dono do projeto, né? Eu, no Luan, por exemplo, eu tinha 30% da carreira dele, eu era dono do projeto, junto com ele e com outro sócio. Mas eu tinha poder de decisão, até porque eu estava no lugar de empresário, e o empresário é aquele que decide. É óbvio que vai ter, juntamente ali com o artista, né, que você vai tomar algumas decisões, principalmente quando é uma coisa direcionada com o artístico. Mas hoje nós estamos vendo os empresários que ele tem essa ilusão que ele está sozinho e que ele comanda a carreira dele. Eu já vi vários artistas aí que começaram com empresário que não tem mais empresário dizendo, não, é porque hoje eu faço tudo do meu jeito, eu tenho essa opção de fazer do jeito que eu quero, isso ajuda muito e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é essa que você falou, é uma ilusão de pensar que ele toma conta de tudo. Não tem como tomar conta de tudo, mas o que eu vejo hoje é o fim daquele monopólio que existia depois, por volta de 2015, mais ou menos 2016, onde a gente via um monopólio de escritórios. Sim, de 2, 3 escritórios. Hoje não tem mais. Né? A gente viu que os próprios artistas começaram a entender que aquilo lá era um pouco prejudicial para eles, no sentido de que eu estou sendo deixado de lado enquanto outros artistas estão sendo trabalhados no escritório. Então a gente vê aumentar hoje a independência do artista e artistas não só grandes
que deixa um escritório grande para montar o próprio escritório e trabalhar apenas com ele próprio ali e o braço direito dele, mas artistas novos que começam do zero e escritórios que começam do zero e conseguem competir com escritórios grandes. A gente vê a Agroplay, por exemplo, com a Ana Castela, começou do zero e um ano depois já estava conseguindo competir pau a pau com grandes escritórios, quando o trabalho é feito do jeito certo. Então a gente vê que existe uma tendência de... uma tendência não, existiu esse fim do monopólio e democratizou um pouco mais o mercado para os artistas conseguirem trabalhar sem depender de grandes estruturas. No caso, por exemplo, o Toninho está construindo uma rede de artistas que vão muito além de ser um mega escritório, porque ele consegue trabalhar, ele tem um cuidado, o Toninho, por exemplo, ele tem aquele cuidado especial de não chocar estilos. Ele tem um artista solo veterano, ele tem um artista solo, uma cantora veterana, ele tem uma dupla feminina, ele tem uma dupla masculina, ele tem uma dupla veterana. Uma cantora solo jovem, né? Jovem, então assim, ele não choca artistas uns com os outros. Por exemplo, quando você entra com Zé Neto e Cristiano na Workshow, quando o Henrique e Juliano estavam junto. Claro que o Henrique e Juliano sempre tiveram essa visão e sempre foram sócios dos artistas que entravam na Workshow. Então não existia aquela rixa, mas toda hora vinha alguém no meu ouvido, box de perguntas, você não acha que o Henrique e Juliano tá com ciúme do Zé Neto e Cristiano crescer na Workshow? Então tem, querendo ou não, o empresário acaba tendo que lidar com esse ciúme às vezes. Sim. Não que existisse nesse exemplo que eu dei, mas que muitos empresários não tomam esse cuidado. Pega vários artistas de um mesmo segmento. Isso aí prejudica. De um mesmo segmento. Como é que você vai impor um novo artista numa realidade que você ainda está consolidando o outro? Não faz muito sentido. Isso gera um ciúme no artista que está tentando. No outro, às vezes o cara, não está dando resultado, vou tentar no outro aqui. Por isso que se ampliou essa independência. Né? Você acabou de falar da Agroplay. Você acha que os meninos lá da Agroplay, porque eram meninos que não... Você tirando ali o Borginho, né, que já tinha um contato com a agenda e tal, ele já fazia eventos, o Rodolfo e o Fabinho, o Rafa, né, que é do Léo Rafael. Do Léo Rafael. Você acredita que eles criaram o Chico também, que também trabalhou com o Fernando Sorocaba ali e tal, mas ele não era, né, ele era road. Você acha que a Agroplay, ela mudou o mercado, ela levou o mercado para outro lugar? Você vendo como... Eu acho que criou... A Agroplay, ela, junto com o Albertoni, que eu acho que a principal figura para ter essa mudança ali foi o Albertoni, que o Albertoni ele foi um cara que teve a sacada de unir o digital sem perder o contato com as gravadoras. Porque a Ana Castela, por mais que ela seja independente, ela não tem um vínculo com uma gravadora, ela tem um excelente relacionamento com todas as gravadoras. Ela não é de uma gravadora específica. Ela não é de gravadora específica. Na verdade, a Agroplay hoje é uma gravadora também. A Agroplay se lançou também como gravadora. Só que eles não se queimaram com as gravadoras, tornaram a Ana Castela uma artista bem quista em qualquer lugar que ela vai. Acho que a grande sacada dos meninos foi o quê? Eu tô com eles, eu conheço eles já tem 12 anos. Quando a minha filha mais nova nasceu, eu estava hospedado na casa do Rodolfo. Então a gente tem uma amizade muito grande. E eu vi acontecer, eles tinham uma casa chamada Casa Amarela, não sei se já ouviu falar lá em Londrina, onde eles, como compositores, se uniam para resenhar, fazer músicas, e de lá saíam grandes músicas. Nisso aí o Rodolfo foi se destacando como compositor, o Rafael foi se destacando como compositor. E outros artistas foram surgindo dali. Ali surgiu o Bruno Barreto, ali surgiu Conrado e Alexandro, eram meio que padrinhos dessa galera lá. Sim. Foi consolidando isso. Quando surgiu a Ana Castela, foi onde entrou a figura do Albertoni de novo, que tem uma grande sacada no digital. E o Albertoni mudou a forma da galera do mercado sertanejo hoje enxergar o digital. Ele inseriu no mercado uma nova realidade digital. Aí a galera começou a copiar tudo que a Ana Castela fazia no digital. Não o estilo de música, mas as estratégias de digital. Isso aí foi a grande sacada da Agroplay. Como se tornou um sucesso com a música da Melody lá, Pipoco, como virou realmente um pipoco, aproveitaram aquilo e conseguiram... Essa foi a primeira música da Ana Castela de estouro nacional, assim, foi a Pipoco mesmo, né? Que foi um mega por isso sucesso. Que a Melody fala que foi por causa de mim que ela estourou. Não, é que... outra história. O pai da Melody tentou... Ficava aquela coisa, a Melody, eu que fiz o estouro, que não sei o que tem. Eu entrei na internet pra defender. Falei, não, para dos outros, né? Tipo assim, de querer tirar o mérito de alguém que tem o mérito.
O pai dela ficou bravo, me ameaçou de morte e tudo. O pai dela? O pai dela tem áudios aí que rolam do cara me ameaçando até de morte, o pai da Melody, porque eu falando assim que a menina tem que ser mais humilde, parar de querer Tá. crescer demais e tal. E deu até um E boró. quando o que você faz quando você recebe esse tipo de ameaça? Nada. Você não faz nada. Não Você faço não nada. bloqueia a pessoa, você não denuncia. Assim, eu não seguia ela, não me seguia. Assim. Esses dias eu fui falar que tinha muito agenda preguiçoso aí, que os caras ficavam só pra pegar o fixo por mês. E aí um investidor levou pra um cara e mostrou pra ele, falou, quem tá falando aqui tá certo, vou baixar o seu fixo. Olha. Rapaz, o cara mandou umas mensagens pra mim, pesada também. Mas melhorar o trabalho dele não quis, né? Mas aí eu bloqueei, porque veio muito pesado, assim. Não, essa do pai da Melody, os 2 áudios que ele mandou por último, rodam na internet, eu nunca ouvi. Você nunca Chegou ouviu? o áudio, eu mandei pro Rodolfo, falou, o homem ficou bravo comigo. Marcão, pode deixar de boa. Aí o áudio viralizou, mas eu nunca ouvi. Aí que eu fiquei sabendo por outras pessoas que tinha ameaça e tudo mais, então assim, eu nem ligo. E aí, voltando ao assunto da Agroplay, foi onde essa sacada, e eles tiveram o quê? A discernimento de começar a andar com as pessoas certas também, logo após o sucesso da Ana Castela. Sim. Foi onde houve a aproximação com o Marcos Mioto. Isso. E aí foi uma coisa que ajudou ao quê? A dar a eles o respeito que eles precisavam no mercado, porque estavam com pessoas que o mercado respeitava. Então o Mioto acreditou também, levou a Ana Castela para o mercado de shows de uma forma assim mais grandiosa e deu no que deu. Porque o Mioto foi a porta de entrada dela pras feiras, né? Sim. E é o mesmo caminho que foi feito com a Ana Castela, agora está sendo feito com o Luan Pereira. Tá. Vamos falar do Luan Pereira. Você acha que o Luan Pereira, tudo que você já viu de estouros, tá? Desde 2007, você com blog e tal, você acha que o Luan Pereira, ele é algo muito diferente de tudo? Eu tô dizendo não só musicalmente falando, tá? Eu vejo ele bem diferente. Talvez falte o quê? Ele ainda não se tornou, assim, uma Ana Castela em termos de sucesso. Sim. Digamos assim, ainda falta o quê? Aquele hit incontestável. Ele já foi top 1 do Spotify. Ele é mais forte na internet do que em shows? Quantidade de pessoas em shows? Hoje ele é mais forte na internet do que em shows. Eu acho que falta o quê? Da mesma forma que aconteceu na Ana Castela. Ela já tinha alguns hits, mas ela gravou o DVD que ela precisava ter gravado. E já tem o quê? Mais de 1 ano que ela gravou esse DVD, já lançou todas as músicas e agora já tá lançando, já lançou o resto do segundo DVD dela, que é um DVD de releituras. O Luan ainda não tem o DVD. Ele tinha me falado que ele ia gravar agora, dia 6 de outubro. O Luan Pereira não tem DVD? Ele tem o primeiro DVD dele, que ele trabalhou lá no começo, que foi uma estratégia de trabalhar normal. Inclusive a Ana Castela, primeira gravação dela, a segunda gravação foi nesse DVD, que foi um feat com ele. Tem feat com Pedro Paulo e Alex nesse DVD e com Léo Rafael também, se eu não me engano. Foi lá em Londrina. Mas assim, depois eles mudaram a estratégia, porque o Luan, como ele tem uma sacada muito grande de internet, deixou ele livre, leve e solto na internet para fazer conteúdo, etc. E trabalhar os singles, né? Só que tá chegando a hora de gravar o DVD do Luan Pereira. E eles já estão em vistas disso. E o Luan, aos poucos você vem percebendo que as músicas mais recentes dele vêm perdendo aquelas características mais de internet e ganhando características de rádio, características que vão permanecer as músicas. Ele tem gravado mais músicas românticas, as músicas mais agitadas que ele vem gravando tem sutilmente, menos elementos assim de TikTok, essas coisas todas. Por quê? Isso vai fazer com que ele se consolide mais no mercado tradicional, porque querendo ou não, o sertanejo é um mercado tradicional. Você não vai fazer um show em rodeio só com música de TikTok. Você não vai fazer show em rodeio só com dancinha. Você tem que ter músicas que o público mais velho vai te acompanhar. Senão você não vai conseguir ficar ali. Então assim, na hora que vier esse DVD, se o repertório for certeiro, que eu acredito que vai ser, porque ele tem compositores assim de primeira linha trabalhando junto com ele lá, junto com a Agroplay, eu acredito que vai ser onde vai consolidar a figura dele, tendo hits grandiosos, assim, como a Ana Castela teve, Solteiro Forçado, etc. Aí ele consolida a figura dele. E o fato dele ter diferencial, porque mesma coisa a gente viu no Luan Santana. Antigamente a galera batia, canta nasalado, que não sei o que tem, babá, falei, mas é o que eu mais escutava, tem que fazer dele um cantor de segunda voz de uma dupla. Mas é diferente. É diferenciado. E hoje o diferencial conta a quebra muito de padrão, mais. Né? Quebrar o padrão, o diferencial
é muito mais importante do que todo o resto. Sim. O Luan Pereira hoje é diferencial, ele não tem nenhum artista igual ele. A galera me bate o dia inteiro. Como é que você defende o Luan Pereira? Cara, se você pôr o Luan Pereira aqui com violão, você vai ficar de cara. O moleque é um talento, ele toca violão, toca sanfona, toca bateria, compõe, canta bem. A única coisa dele que deixa a galera incomodada é o timbre vocal, que a galera associa a ser ruim. Mas não é, ele não é ruim, ele é afinado, talentoso. O timbre vocal dele incomoda algumas pessoas que estão acostumadas com algo mais tradicional, só isso. Só que ele é um artista diferenciado. Então, na hora que acertar um repertório de um projeto completo, Sim. eu acho que ele fica. Aí ele vai se tornar. Então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Você acha que daqui 10 anos ele vai estar como Vai o Luan estar assim. está desde 2009? Sim, eu acredito que ele vai permanecer, porque ele não... acho que já passou aquela barriga que Tá. tem artistas da época do Arrocha, a gente viu isso muito, né? Sumiu, De artistas que estouraram muito no Arrocha, depois fez mais uma música, 2 músicas, de repente sumiu. A gente tem 3, 4 artistas aí que hoje são artistas médios ou pequenos, dentro do patamar de cachê da realidade do sertanejo, né? E no caso do Luan Pereira, eu acho que isso aí passou essa fase que ele poderia ser só um fenômeno passageiro. Entendi. E o Luan Pereira, ele trouxe essa ideia que artista tem que trabalhar. Isso eu gosto muito dele. Isso eu uso muito nas minhas aulas, nos cursos. Que eu até coloquei um nome, na verdade, lá eu criei isso lá em 2009, esse nome, que é MDP, a multiplicação da presença, que é você botar movimento na sua vida. Que é você fazer as águas do seu rio andar e movimentar e tal. E assim você traz oxigênio, e o oxigênio traz prosperidade para sua carreira, porque a água parada só dá dengue. Uhum. E aí as pessoas, mas eu não consigo fazer igual o Luan Pereira. Cara, tem dia do Luan Pereira fazer 80 stories, entendeu? Me mostrando e criando. Ele é muito bom para criar conteúdo para a internet. As pessoas que estão em volta dele são muito bons. Você acha que isso é uma coisa que os artistas que estão nos ouvindo agora, eles deveriam começar a fazer? Não só deveriam, mas eu sinto que está começando a surgir uma realidade sim. de agências que estão fazendo o artista se sentir obrigado a isso. Mas no caso do Luan Pereira, a galera não quer fazer isso todo dia, acho que falta a galera ter uma noção de que crie uma rotina, por exemplo, toda segunda eu vou gravar conteúdo, toda terça. Que dia que você não tem show? Uhum. Terça eu tô mais de boa em casa, então você vai gravar conteúdo. Você já grava da semana toda. Mas os stories... Alguns stories, por exemplo, são stories que você pode deixar gravado. Você tá com preguiça de fazer tal dia, você pega um conteúdo que já tem gravado, deixa numa pastinha salva. Você tem um funcionário só para isso. Por exemplo, o Luan Pereira tem um menino chamado André Marcolino, que é da internet, que ele já vinha da internet, numa realidade de páginas também, ele é dono de uma página também. Então ele já tinha toda essa manha também. Ele cuida também de toda essa questão do conteúdo do Luan Pereira também, de criar conteúdo da rotina, etc, de filmar, de editar e pronto, já deixa pronto. Todo artista tem que ter uma pessoa assim, Sim. o braço direito para cuidar do conteúdo dele de internet. E os artistas que tiveram essa ciência conseguiram se destacar na internet. Porque o público precisa ver o artista o tempo todo para ser compelido a consumir aquele artista. O público, acho que não só da música, mas de qualquer coisa, se você não entregar a coisa de mão beijada nele, ele consome aqui, entregar dentro da boca dele, ele não vai consumir. Então você tem que tornar o acesso mais fácil possível. Você que é um cara que vive de internet desde 2007, quando você vê um portal novo aí, o cara inventou agora um nome e tal, sertanejo, não sei o quê, e ele vai começar ali. E aí você olha lá, tem 1.000 seguidores, de repente tem 10 mil, de repente tem 2 milhões. O que você acha desse tipo de colocar seguidor falso? Cara, eu vejo que... É que nem você citou o exemplo do outro. Eu já vi páginas, por exemplo, hoje de música, de 3 milhões de seguidores, que vazou uns prints uma vez. A quantidade de visualizações nos Reels dessa página de 3 milhões era a mesma da minha, que tem 40 mil. Então, assim, eu falo, gente, só que... até um puxão de orelha que eu dou nos meus amigos, inclusive alguns ficam até chateados quando eu falo. Você tá vendendo uma realidade pro artista, pro escritório, que é uma realidade falsa. Você tá vendendo números que não vão retornar pro artista. Sim. Que ele tá comprando o quê? Eu vou anunciar para 10 milhões de seguidores. Não vai. Só que você não vai estar anunciando para 10 milhões de seguidores. Eles inflam as páginas com números falsos para vender a um valor um pouco melhor. Só que o artista, o escritório, não estão tendo resultado com isso. Isso prejudica até a gente que trabalha com divulgação em páginas,
que, querendo ou não, é onde eu ganho meu dinheiro também, onde eu tenho a minha receita é com divulgação. Mas no meu caso, se torna um pouco diferente, que a galera, graças a Deus, eu consegui impor uma realidade da galera querer ouvir a minha voz falando a respeito daquele lançamento. Então, hoje, se não for eu falando, no caso do Blog Nejo, não faz diferença para o artista. O Blog Nejo tem quantos seguidores hoje? Não, eu tenho o arroba Blog Nejo, que são 102 mil seguidores, e tem o Marcão Blog Nejo que tá com 40 mil, canal com 180 mil, só que é um público valorado, valoroso, digamos assim. O público realmente que tá ali. E um público formador de opinião, os empresários, contratantes, etc. Dá resultado. E algumas páginas também, e aquela outra coisa, produção em massa de conteúdo, apenas visando o quê? Números, não visando um resultado posterior, uma credibilidade. Eu acho que falta para as páginas darem mais importância à credibilidade do que aos números. Aí a gente vê algumas páginas, por exemplo, onde o dono da página começa a aparecer mais, fazer entrevista, é o caminho certo. Ele mostrar mais a figura do dono da página e menos ser uma replicadora de conteúdo, que eu acho que um dos grandes problemas da internet hoje sertaneja é replicar conteúdo. Aí você vai abrir 100 páginas, você vê o mesmo meme, o mesmo trecho da música, as mesmas legendas, não existe uma diferença. Então você tá acompanhando 100 páginas, achando que está acompanhando a mesma. Exatamente. E vamos lá, nesses 8 anos, tá, que eu fiquei fora do mercado, surgiu uns novos influencers aí dentro do sertanejo. Você, o Piunte e outros aí continuam os mesmos, mas o Dudu Porcena também já começou lá um pouquinho, acho que depois de você. Mas agora nós temos uns novos aí. Por exemplo, o Renato Sertanejeiro eu não conhecia, vim conhecer agora nessa minha volta. E esses novos, principalmente, vamos falar do Renato Sertanejeiro propriamente dito, ele um formato diferente de você e dos outros aí mais que começaram lá em 2007 até 2010? Eu acho que o sertanejeiro ele conseguiu criar um personagem, digamos assim, não que eu tô falando que ele é falso, não. Não, personagem. Um personagem no sentido de que personagem da internet. Ele deu mais importância ao lado influencer. Então, assim, da presença em eventos, apresentar eventos, resenhar com os artistas, isso pro público é muito legal. Sim. Então ele conseguiu impor essa realidade ao público de ver ele dessa forma. Ele mesmo diz que, assim, a minha parte, o forte dele não é a opinião. Ele fala, o meu forte não é a parte de opinião, é a parte de entretenimento mais, influência. Exatamente. Mesmo. Então, ele conseguiu entrar nesse nicho e se destacou. Então, acho que desse ponto ele foi muito bem, pensou muito bem para criar esse personagem, digamos assim. E no caso do Dudu, ele é muito parecido comigo. O Dudu faz exatamente assim o mesmo trabalho que eu faço, que é dar opiniões, fazer entrevistas, etc. E a galera gosta também porque ele dá opiniões sensatas. Eu gosto bastante do Dudu. Tem muita gente hoje que dá opiniões, às vezes que a galera não valoriza muito porque a pessoa não dá opiniões sensatas, fala muita besteira. Sim. No caso do Dudu, as opiniões dele são mais sensatas. E até alguns artistas ficam chateados, às vezes, que ele pega pesado com alguns, mas não deixa de estar certo na opinião dele em alguns pontos. No fim das contas, o artista acaba até aceitando. Tem o Miller Bento e a Ju, que também vão mais pro lado da informação. Eles já foram mais do lado do entretenimento. Hoje eles estão mais focados na informação, então é mais informativo. E agora com podcast novo também, que tá indo muito bem. Então, no lado da informação, eles vão bem, dando notícias, muito mais do que dando opiniões. Então, assim, eles trabalham mais a informação do que a opinião também. Hoje eu vejo dessa forma. E alguns pequenos influenciadores que eu tô vendo surgir, legais, que ficam no conforto da casa deles ali com uma câmera e um microfone e estão dando opiniões relevantes. Tem o Raul Rufo lá de Campo Grande, que é muito bom. Alguns outros também que eu acho que é uma parte importante. O Cauê, por exemplo, do Conceito Sertanejo, faz muito bem a parte de eventos. É novo? Eu não lembro dele daquela época. O Conceito Sertanejo já tem 10 anos, mas o Cauê, como influenciador hoje, ele são 3 pessoas no Conceito, mas quem dá as caras na frente das câmeras, principalmente, é o Cauê. Só que ele faz muita parte de evento também, de bastidores de eventos, e isso fez o nome dele também crescer muito nessa parte de bastidor de evento, que é uma parte que eu vejo também alguns influenciadores crescendo muito, porque dá para você trabalhar evento regionalmente, né? Sim. O Cauê faz nacional, mas tem muitos influenciadores que trabalham muito bem regionalmente nessa parte. Isso é uma coisa que eu falei com você antes da gente começar a gravar, e é uma coisa que eu quero trazer aqui agora, que é o seguinte, imagina a quantidade, tá? O Brasil tem 250 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que queria fazer essas coberturas
local e tal, porque quantos artistas existem no Brasil? Não sei se você sabe, mas só no Spotify no Brasil tem 3 milhões de artistas e todo mês entram 100 mil novos artistas no Spotify. Então são muitos artistas. Tem muito artista regional, muito artista ali. A pessoa que quer começar um blog, começar um canal, começar um YouTube local ali, começar a entrevistar e tal, e fazer o que você faz de nível nacional, você, o Piunte, o Cauã, o Dudu Porcela, fazer ali pequeno. Isso é possível? Na verdade, eu acho que é o mais possível. Tá. Só que é uma realidade que a galera não quer enfrentar. Que não só na parte de influencer, compositor, artista, quer começar Sim, grande, né? sim. A maioria quer começar grande. Que conselho que você dá para a pessoa começar pequeno? Hoje, você tem qualquer evento, qualquer casa de show um pouquinho maior de qualquer cidade, vai abrir uma assessoria de imprensa para o evento em questão. Toda cidade tem isso. Qualquer show vai ter uma assessoria ou do artista ou do evento. Você não pode cortar caminho. Uma coisa que eu fiz foi cortar caminho. No meu caso foi importante porque na época não existia a realidade. Foi o que eu te falei agora há pouco. Você já passou por um caminho, e eu, como seu amigo, eu posso te falar isso abertamente. Eu acho que você ganhou a sua vinda aqui, porque eu vou falar isso pra você. Que você tem tudo para ser uma influência muito forte na vida dessas pessoas. Você pode mudar a vida dessas pessoas, por exemplo, de um menino que está nos ouvindo lá no interior de Goiás, e você mostrar para eles todo esse seu começo, porque ele vai passar por isso. Só que você já passou, você vai saber das dificuldades. Eu falo isso muito, as pessoas, o que é mentor para você? Eu falei, vem cá, eu vou te explicar, tá? O que é um mentor hoje em dia. Imagina que eu decida abrir um restaurante. Eu quero abrir um restaurante. Cara, eu tenho a opção de me lascar sozinho. De meter a cara, de tentar, de comprar o fogão que o vendedor falou para mim que é melhor, montar a cozinha da forma que eu acho que é melhor. Só que se eu chegar em alguém que já tem restaurante, ele já abriu 20, 30 restaurantes, o cara vai dizer para mim, cara, isso aqui não compra esse fogão, eu já comprei e me lasquei. Compra esse outro aqui, vai me cobrar uma mentoria, obviamente, porque o preço do cara, o tempo do cara tem preço. E mesmo se o cara não cobrar, eu vou levar, se eu fazer de graça, lascou. Eu não vou ter a mesma determinação de ouvi-lo e ele não vai ter a mesma responsabilidade e nem aquilo. Não, eu preciso passar para ele porque ele está pagando. Então, no meu ponto de vista, você, como Marcão do Blog Nejo, pode mudar a vida de muita gente, explicando para as pessoas como fazer isso, cara. Eu nunca pensei em fazer direto pros influenciadores, mas é uma boa. É porque você é influenciador. Às vezes eu não penso, às vezes eu não É o que eu falei pro Delu forma. que ele não gostou. Que eu falei pra ele, eu falei, cara, você é o quê? Segunda voz. E agora eu já vejo agora ele fazendo isso. Depois que eu falei pra ele, ele parou de falar, como você vende show, como você não sei o quê. Ele tá falando o que realmente ele entende. E ele tá de parabéns. Eu sei que ele vai pegar esse corte e vai botar no dele, porque ele adora me colocar lá. Mas, cara, ele tá de parabéns, ele é um ótimo segunda voz. Então tem que ensinar o quê? O povo fazer segunda voz. Não dá. Você é o quê? Um ótimo, maravilhoso, você cresceu na sua vida, tudo que você conquistou foi através da internet. Então por que não passar isso para as pessoas? Sim. Não, eu quero fazer isso também, que eu tenho alguns projetos ainda em andamento. E só finalizando o que você estava falando, por exemplo, dos novos que estão começando. Pensar pequeno. Pensar pequeno não é pensar Nesse errado. mercado é complicado difícil, pensar pequeno. Todo mundo quer começar grande. Eu falo, bicho, igual artista. Artista nasce pequeno. Quem nasce grande é monstro. O primeiro contato que você vai fazer com a assessoria de um artista que está fazendo show na sua cidade, dependendo da forma como você faz aquele atendimento, aquela entrevista, vai te dar o feedback, o network que você precisa. Por exemplo, aquele mesmo artista que eu entrevistei em Uberlândia, lá 10 anos atrás, vai fazer o DVD dele. Deixa eu ligar lá. Tem como eu ir fazer a cobertura do DVD? Tem, mas eu não vou pagar sua passagem. Não, mas eu vou. Que até chegar no ponto do artista convidar, pagar passagem, aquela coisa toda que a gente vive, essa realidade, ainda vai algum caminho também, mas você pode crescer dessa forma também, criar essa rede de contatos, ter humildade, entender o seu lugar, conversar com assessorias, não tentar atravessar, porque na minha época precisava atravessar, porque não existia a realidade da internet sertaneja. Hoje existe, hoje as assessorias que fazem esse meio de campo. Pode ser que o cara consiga ter uma amizade com o artista que vai facilitar o relacionamento dele com a assessoria. Mas quem vai organizar a parte de entrevista e tudo mais sempre vai ser a assessoria. Então, assim, entender que você começa na sua região, começa pequeno, até você chegar no ponto onde você vai estar fazendo trabalhos nacionais, você vai estar cobrindo DVDs em outros estados, participando de festas em outros estados também, outras cidades e por aí vai.
Maravilhoso. Eu acho que você tem uma capacidade assim gigante de abençoar várias pessoas através de conhecimento. Porque esse mercado do sertanejo, o mercado de música no geral, ele não tinha a cultura de quem já chegou lá passar conhecimento. Isso é um negócio muito estranho que eu Verdade. não consigo entender isso, cara. Porque o E- que acontece? Quem erra não conta pro outro porque tem vergonha, porque errou. E quem acerta fala, não, que o outro se lasque lá, porque eu já errei também, ele que se lasque. Entendeu? E aí, quando eu volto com esse pensamento de não, vou fazer, vou dar mentoria, eu vou ensinar os novos empresários tal, foi um choque pra muita gente, porque todo mundo achou que o normal era eu pegar dois, três artistas, que graças a Deus fui muito lembrado, mais do que eu imaginava quando eu voltei pro mercado, e alguns artistas grandes me procuraram. E aí eu falei, e até hoje eles estão tentando. Ontem eu recebi uma mensagem de um grande artista que falou assim, e aí, já desistiu aí dessa história de ser mentor? Eu falei, ainda não, tô firme aqui. Por quê? Porque não tinha essa cultura, entendeu? E você é um cara que eu tenho certeza absoluta que você tá preparado e você vai fazer isso, que é tocar a vida de muitas pessoas, Ah, se Deus quiser. E é uma coisa também que... através do conhecimento. E é engraçado você estar citando isso. A gente vê a Fátima Leão, a maior compositora brasileira da música sertaneja de todos os tempos. Tá fazendo isso, né? Passando conhecimento para novos compositores. É, Também. porque o brasileiro, ele tem ele só vê lá numa parte que ele quer ver. Ele fala assim, peraí, Fátima Leão, velho, pô, ela é boa compositora, tá ensinando, deve estar quebrada. Ah, imagina se a Fátima Leão, com mais de 1.500 músicas gravadas, com Dormir na Praça, Alô, vai estar quebrada. O ECAD dela todo... É, a mas cada as 3 pessoas meses falam assim, pinga. ó, ela tá com algum problema. Quando a pessoa não entende, ela fala, tá doida. Ficou doida, É. entendeu? E tem muita gente que pede mesmo, muita gente me pergunta, é uma coisa que eu posso pensar mesmo, assim, até seria uma forma de filtrar. Só que tem uma crítica que a galera faz a mim, por exemplo, pô, Marcão, mas assim, que é a questão dos números. A galera acha, por exemplo, que eu não tenho números porque eu não soube construir números, que é uma das coisas que eu não tenho é números. Só que hoje eu falo isso com orgulho, porque eu não tenho números igual páginas que tem 2 milhões, mas eu tenho os números que vão dar muito mais resultado Sim. do sim. que 10 páginas de 2 milhões juntas. Sim. O meu público é importante. Só que eu sei como fazer para uma página ter público de 2 milhões. Só que eu tive a opção, eu fiz a opção de não fazer Você isso com a sabe, minha comprar página. seguidor. Não é só Rápido. não é só nem comprar o seguidor. Às vezes, se você faz conteúdos virais que Aham, te sim, fazem explodir na internet rápido. Eu sei esses caminhos, mas é uma coisa que eu não quis. Eu não sou um cara, por exemplo, de fazer conteúdo humorístico. Já tentei fazer. E eu vi que não era a minha praia. Eu sei que a minha parte é mais de passar conhecimento mesmo, de passar opiniões técnicas. Então, Sim. eu vi que o meu público, por menor que seja, é um público valoroso. É, um público e que isso forma mexe opinião. com a gente, né? Sim. Por exemplo, eu voltei com a minha. Quando eu voltei pro Instagram depois de 8 anos, eu tinha 4 mil seguidores. Aí, 4 meses depois, eu tenho 40 mil seguidores. E eu vi que. Só que eu tô patinando dos 39 ao 40, cara, um tempão. É desse jeito. Que ela vinha muito rápida, depois deu uma patinada. É assim mesmo. Aí eu falo, pô, eu vou fazer um negócio que viraliza. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a fazer uns vídeos de manhã contando o que aconteceu naquele dia que alguma pessoa nasceu, porque todo dia é aniversário de alguém, né? É. Aí não andou muito bem, né? Eu fiz só um, parei. Não, e eu já pensei em fazer isso também, mas a gente vai vendo que É. a gente às vezes tá O se que rendendo mais me dá- às fórmulas que vão trazer alguma coisa que não é, na verdade, O que você mais precisa me ter. dá visualização hoje é a caixinha de pergunta, e a caixinha de pergunta que tem duas coisas. Tem que ter valores envolvidos, É, então tem que ter 50 mil e tal, em nome de artista. é. Se tiver assim, ó, Jorge Mateus, 50 mil, explode. Tem 50 mil de visualização. Um dos vídeos meu que mais tem visualização orgânica, que eu não coloquei R$1 nele, foi um que a pergunta é assim, o que você faria com 50 mil reais? Isso tem quase 300 mil views. Mas, cara, coisa que eu falo assim, coisa muito boa, conselho e tal, não dá nada. Manda. É desse jeito, eu sei. Eu já tive uma fase assim, por exemplo, que eu postava foto com artista no camarim, que eu via necessidade de ir nos eventos pra tirar foto com artista pra postar, porque é o que rendia no Instagram. Aí depois eu falei, nossa, o que isso muda? Assim, Sim, no meu sim, Instagram em sim. si. Só que assim, aí a gente vê que é um público... O público, no geral, quer consumir esse tipo de coisa, quer coisas mais fáceis, etc. Então, só que por isso que você tem que dar valor, no meu caso, por exemplo, no público formador de opinião que me segue, Sim, que sim. são pessoas que realmente Quem são fazem a seus diferença. seguidores hoje? Empresários, contratantes, compositores, profissionais do meio sertanejo de uma Artistas. forma geral. E artistas, claro, né? A maioria é artista?
Nem tanto, assim, é muito empresário, é muito mais empresário, profissionais, assim, músicos, gente do meio. É só gente do meio. É praticamente só gente do meio. Eu acredito que 30% seja pessoas, público em geral. 70% dos meus seguidores eu acredito que seja profissionais do meio, de todas as áreas. Empresário, artista, compositor, produtor, músico, radialista, assessor de imprensa, assessor pessoal, etc. Entendi. Maravilhoso. Marcão, que gostoso bater esse papo com você, te receber aqui. E você sabe que você é um cara que eu admiro muito, um cara que sempre teve... Pra mim, você sempre teve ali uma posição e esse mercado precisa de gente de posicionamento. Que esse dia eu tava falando isso pros alunos. O que é posicionar? Você vem aqui e coloca uma posição, tá? Qualquer tipo. Uma posição. O que vai acontecer? Que foi o que você falou agora há pouco da questão política, que no Twitter vem. Quando você coloca uma posição, e hoje as pessoas estão sem coragem de posicionar, por quê? Você vem aqui, pá, posição aqui, uma bolinha escrito posição, sobre aquele assunto. Outras bolinhas que concordam com você vão vir todo pra cima de você, concordando com você e tal, e gruda aqui em você. Os que não concordam vão se juntar pra vir bater em você e nas bolinhas que se juntou com você. Entendeu? E se posicionar hoje em dia é um ato de coragem, cara. Aqui no Brasil é um ato de coragem, porque você vai levar pancada. Você vai ter elogio e pancada. Não, e a gente... até umas dicas pros novos influenciadores. No começo, você fica triste. Fica. No começo, você fica triste de apanhar. Não, o Dudu Porcena, que é meu irmão, até hoje ele fica triste quando começa a ser atacado por algum posicionamento, etc. Mas com o tempo... E quem vem atacar, ele quer atacar de qualquer jeito, né? Justamente. Se você pode falar o que você quiser. E hoje eu tô com 17 anos de música, de internet. Hoje eu consigo levar as coisas numa paz, numa tranquilidade, de não me deixar abater mais às vezes por ataques de haters, por exemplo, assim, que principalmente quando a gente fala de algum erro de algum artista com relação à carreira dele, vai ter um batalhão de fãs que vão vir te atacar. Sim. Normal. Então, assim, hoje eu não me deixo muito abater por isso mais. Sim. Na medida que você consegue se livrar desse medo de ser atacado, de, nossa, perdi a moral, que não sei o que tem, você entende que o artista, ele não é seu amigo, você tem que dar a opinião que precisa ser dada, que você acha que tem que dar, respeitando o artista. É claro que você tem alguns influenciadores, inclusive você já fez entrevista com alguns aqui que atacam às vezes no âmbito pessoal, ferem o artista de alguma outra forma que eu acho que não é necessário. Algumas opiniões podem ser dadas sem que seja de uma forma tão direta. Você tem que falar de uma forma didática, sem ser muito explosivo, sem ser uma coisa muito... de uma forma sacana, de fazer a pessoa se sentir mal. Você falando de uma forma coerente, de uma forma que a pessoa possa ouvir, isso acho que o artista pode ficar chateado com você no primeiro momento, mas depois ele vai entender. E você até o cara pode parar de te seguir, pode parar de te acompanhar, mas depois de um tempo ele volta. Ele passa a te ver de novo, passa a entender que você não falou por mal. Foi legal. Ver que às vezes aquela opinião depois ele, nossa, devia ter escutado. Quando é feito de uma forma coerente, né? E aí... todos os novos influenciadores eles vão ter um medo no começo, mas se eles mantiverem esse tipo de posicionamento... Então, é o que eu tô te falando, você entende que o cara que tá começando lá em Goiás começa a ser xingado, tem você como mentor, o cara vai falar com você vai falar, não, velho, eu já passei por isso, você fica tranquilo. Pode ficar tranquilaço. Então, ajuda. Cara, porque eu, por exemplo, eu vou abrindo assim, ó, porque nós somos seres humanos, o cérebro adora elogio, né? Aí eu vou passando ali os comentários, os caras, pô, você mudou minha vida, pô, que bacana, nossa, ainda bem que eu achei a sua página e tal. Aí embaixo você escuta assim, 171, você tá quebrado e quer vender curso. Aí você fala, cara, eu li 50 coisas boas, 50 mensagens. Aí você leva em conta a negativa. Você fala, meu Jesus. A galera até questiona, Marcão, por que você posta? Eu posto muito box de pergunta também, por que você responde pergunta que tá te batendo? Eu falo, não, mas é porque eu gosto do humor. Você responde tudo? Tudo. Cara, tem umas que eu dei uma segurada. Não falha nada. Eu vou ser sincero com você, tem umas que eu dou uma segurada, porque tem umas muito polêmicas. Aí, como eu tô... Não, quando é muito polêmica, às vezes a pessoa quer fazer pra... Isso, a maioria vem pra me lascar. Eu abro a opção da pessoa mandar anônimo. E aí vem mais polêmica ainda. Ah, você manda a opção anônima. Além da normal, eu ponho junto a opção da pessoa mandar anônima. Aí vem as mais pesadas ainda. Algumas eu deixo de fora, que eu não vou entrar nessa discussão pra cara só, tipo assim,
perguntando uma coisa, às vezes, só pra ver... Eu não sei se você tem, mas eu tenho uns caras que são profissionais nas perguntas. Sim. Eles fazem umas perguntas muito boas. E às vezes fazem umas perguntas muito polêmicas. Direto tem. Aí eu pego e respondo as boas e dou uma segurada nas polêmicas. Não, eu só não respondo muito quando a pessoa manda 10 perguntas. Eu falo, não vou responder todas da pessoa. Eu também faço isso. Respondo umas 3 da pessoa só. Esses dias veio uma pergunta, por que eu achava que uma dupla não estourava, sendo que a outra não era tão melhor que ela, estourava e tal. Rapaz, eu falei que porque faltavam umas estratégias. Mas eu falei assim, não, faltam umas estratégias. Aí os fãs veio moendo. Não, nem foi o Empresário. fã. O fã ainda ia ser mais de boa. Aí eu escrevi assim, faltam umas estratégias, mas eu não vou falar não. Rapaz. Aí depois eu recebo muitas mensagens. Eu tava passando aqui, senti uma mulher, assim. Aí ela veio e falou assim, você tem se você tem o caminho do sucesso, a receita do sucesso, então vende, seu otário. Ai... Aí eu fui ver quem era, né? Que a gente, de curiosidade, a gente vai ver, né? O perfil da pessoa que xingou, né? Eu vi o perfil lá, aí eu vi uma pessoa, um homem, junto com ela. Eu conheço esse cara. Aí mais pra cima, quando eu subi, tinha do cara a mensagem. Aí o cara tava mais educado. Aí do cara tava assim, beleza. Então você tem, ô parceiro, você tem a coisa do sucesso, a receita do sucesso, tá aqui meu telefone, me passa. Aí eu cliquei no cara pra ver quem era. Ele era o empresário da dupla. E aí depois eu liguei pra ele. Falei, cara, não era nada pessoal. É porque na hora ali que você tá respondendo... As pessoas sempre levam pro lado pessoal, né? Você tá respondendo... Nossa, aconteceu... É que ele ficou chateado achando que eu tava falando que ele não tava fazendo um bom trabalho. Eu tive uma polêmica... E não era esse o objetivo. A galera leva pro lado pessoal com muita facilidade. Muita. O brasileiro leva pro lado do pessoal, mas assim, ó. Não, direto, tem problema Qualquer coisa as pessoas levam. Me mandaram, e box de perguntas às vezes te põe numa fria. Bota. Me perguntaram assim, por que você acha que só tem uma dupla feminina estourada no Brasil? Que é a Maiara Maraíza, assim, no top 3. Eu falo, gente, é porque elas trabalharam pra isso, mas a minha frase foi, se elas quisessem, elas até poderiam dar força pra outras duplas. Ixi. Foi essa a minha frase. E se eles quisessem dar força? Juntou o diretor de arte lá da Workshop pra acabar comigo. Juntou até a Maraísa, me deu um unfollow, postou uma indireta no Twitter. Isso porque quem falou lá atrás, que acreditou nelas, que falava, isso aqui é estouro, que não sei o que tem. Fui eu também, mas aquele negócio, você fere o ego da pessoa, entendeu? Tá. Feriu o ego. E com uma frase banal como essa. Se elas quisessem, elas podiam ajudar. Em nenhum momento que eu falei, não estão ajudando. Nem falei assim, não, elas não querem ver ninguém estourar. Não, falei, se elas quisessem, elas podiam ajudar. É só falar assim, leva pra um show, uma participação, chama pra um DVD, faz um DVD só com as mulheres. E é isso que os novos influencers têm que entender, né? Quem quiser te xingar, vai achar. Esses dias eu fiz um outro comentário de uma outra dupla, que essa dupla não tá estourada, mas já foi muito dinheiro lá, eu sei. Projeto lá de Goiânia e tal, aquele esquema de Goiânia. E eu também já fui, eu levei muita pancada pra falar de Goiânia. A gente tem que entender, quando a gente fala, o Anderson fala, às vezes você entende, fala projeto de Goiânia, a gente tá falando de, às vezes, 300% de gasto a mais do que qualquer outro projeto. Exatamente. E aí eu falei, cara, vi uns caras atacando, aí o cara falou assim, que dupla você estourou? Aí eu escrevi assim, o Luan Santana, você sabe quem é? Aí ele escreveu, não é dupla, não vale. É sempre assim, eles vão achar um lado pra fugir, né? Ele falou, e ele por acaso é dupla? Não vale cantor solo. O que era mais difícil ainda, né? Naquela época era muito mais difícil. Mais impossível ainda. Mais impossível ainda. Mas é isso, Marcão, muito obrigado, que prazer te receber aqui, que Deus te abençoe aí na sua vida. Amém. Nesse seu objetivo de sempre passar conhecimento para as pessoas. E é isso, né? É um dia levando pancada, outro dia as pessoas elogiando e a vida do influencer continua. Amém. Graças a Deus e obrigado por esse convite. Espero que a galera tenha gostado aí, que renda muitos cortes polêmicos, pra gente ter muitas visualizações, etc. E tô sempre à disposição para quando você precisar, tá aqui de novo. Obrigado. Valeu, gente. Assim a gente vai terminando mais um show de papo comigo, Anderson. Ricardo, não esqueça aí de ativar o sininho para você receber a notificação quando a gente colocar vídeo novo. E não esquece também de se inscrever no canal, tá bom? Aquele beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo show de papo.